Bom, na aula de hoje a gente vai recapitular o que a gente já falou de função de primeiro grau na aula passada, tá? Vou colocar alguns outros pontos e fazer alguns exercícios que eu acho pertinente para vocês verem, tá? Não pedi alguns, porque alguns você teria que fazer um trabalho gráfico e para vocês me devolverem isso seria um pouco complicado. Então eu vou fazer, vocês vão perceber como é que faz. Qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Então vamos lá. Lembrando então que a função de primeiro grau também pode ser chamada de função afim, né? Tem a forma geral ax mais b, sendo a o coeficiente angular, o b o meu coeficiente linear, tá? Que também pode ser chamado de termo independente, certo? Graficamente falando, a função de primeiro grau forma uma reta. Os coeficientes podem ser detalhados em o a pode ser a tangente do ângulo alfa, tá? Sendo alfa o ângulo que a reta faz com o eixo x, tá? O exposto rapidinho seria esse ângulo aqui que a reta faz, tá? Só que a gente não vai trabalhar com essa parte. Então, o a gente pode trabalhar com aquele ΔX, ΔY sobre ΔX, que seria a variação de dois pontos com suas coordenadas. y2 menos y1, x2 menos x1, tá? O b, coeficiente linear, é onde corta o eixo y. Eixo y também chamado de eixo das ordenadas, né? A gente vai ver mais um pouquinho. Mas antes da gente falar mais um pouquinho da parte gráfica, a gente vai lembrar algumas situações, os tipos de funções que vai aparecer, tá? Na função, eu tinha crescente, eu tinha decrescente, eu tinha constante. Agora vai aparecer duas novas, tá? Que são particulares da função de primeiro grau. Eu tenho a identidade e a linear. Tá? A gente vai descrever elas agora para a gente relembrar. Que essas aqui são novas que eu vou falar agora, que agora a gente vai usar com mais frequência. Bom, a crescente, tá? Que a gente já falou na aula passada, que quando A for positivo, a minha reta vai ficar crescente, tá? Ela vai subir. Quanto mais o valor de x, mais o valor de y. A decrescente é quando meu A fosse negativo. E ela mostra um desenho de descendência, tá? A constante é quando o meu A é igual a zero, tá? Eu só tenho o valor de B. Daí como é que ficaria? Ela ficaria paralela ao eixo x. Dá só um pequenino valor aqui, que seria o valor de B. Tá? Pode ser em cima, pode ser embaixo, dependendo do valor de y, né? Se o B for negativo, vai ficar lá embaixo. Tá? A identidade é quando o meu A é igual a 1 e o meu B pode ser, e meu B vai ser igual a zero. Pode não, vai ser igual a zero. Tá? Como é que ficaria isso? Bom, A igual a 1, tá? Positivo, então minha função é crescente. B igual a zero quer dizer que o quê? Quer dizer que o meu coeficiente linear é zero, certo? Quer dizer que vai cortar o eixo y no zero. Quer dizer que ela vai passar na origem. Vai fazer esse desenho, tá? Essa é a minha função identidade, tá? Por via de regra, esse ângulo aqui é 45 graus, tá? Por quê? Porque se a gente for ver, tangente de que ângulo dá 1, tá? Porque o A tem que ser 1, certo? 45 graus. Então, alfa igual a 45 graus. Tá? No ano que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso, na parte de trigonometria. E a linear? A linear é quando o meu B igual a zero. Tá? Só vai ter uma f de x igual a x. Tá? Isso é chamado de função linear. Guarde esses conceitos aqui que a gente vai usar nos exercícios a partir de agora.
Vamos lá para a página 37. Alguns exercícios eu pedi para vocês fazerem, alguns não, tá? Por quê? Porque é mais fácil eu explicar do que vocês me devolverem esses exercícios na forma gráfica e tudo mais. Então, são exercícios um pouco mais complicados. Ele usa muitos problemas, tá? Como o foco é vestibular, então ele fica forçando muito a barra. Eu quero que vocês aprendam o básico, tá? Pra gente desenvolver os problemas mais pra frente. Então, vamos lá. Exercício 1. Ele fala lá que f vai de R para R, quer dizer que o domínio e a imagem são reais, tá? Sendo que a função f de x igual a 3n menos 8 vezes x menos 2n mais 1. Aí, ele quer que a gente ache os valores de m e n nas situações a seguir, tá? Para que, na letra A, f de x seja constante e não nula, tá? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Bom, vamos na parte básica da função. Ó, f de x, o que é? Ax mais b, correto? Bom, o a é tudo que multiplica o x, correto? Sim. Então, todo esse termo aqui. E o b é o que sobra, que seria esse termo aqui. Então, a igual a 3m menos 8. E o b é igual a menos 2n mais 1. Tá? E agora vamos lá. Eu quero que a função seja constante. Para a função ser constante, o a tem que ser igual a zero. Tá? E não nula, então quer dizer que o b vai ter que ser o quê? Diferente de zero, porque senão ia zerar tudo. Então agora, só eu desenvolver esses valores nessas situações aqui e eu vou achar o valor de mn. Tá? Então aqui, para achar o a, então 3m menos 8 tem que ser igual a zero. Resolve essa equação básica. Menos 8 vai passar mais 8. Está multiplicando, passa dividindo. M igual a 8 terços. E o b tem que ser diferente de zero para não zerar. Faço chover aqui com o sinal, né? Para não esquecer, cuidado. Então, o b, mais com menos, menos, vai ficar 2n, mais, menos com mais, menos. Diferente de zero. Resolvendo isso aqui, ó. Passo 1 para lá, vai ficar positivo. Vai ficar menos 2n, diferente de menos 1. Diferente de mais 1, perdão. Passo 2n para lá, troco o sinal, n diferente de menos meio. Tá? Então, para ela ser constante não nula, o m tem que ser igual a 8 terços e o n diferente de menos meio. Certo? Tranquilo agora, né? Então, guarda o conceito, tá? Porque senão pode complicar um pouco a nossa vida. f de x seja linear. Bom, linear, o b tinha que ser o quê? Igual a zero. Então, o b a gente viu que era igual a menos meio, né? Então, quando b for igual a zero, n igual a menos meio. Tranquilo. E, para ela ser linear, o a tem que ser diferente de zero. Então, lá no outro exercício, o m estava dando igual a 8 terços para zerar. Então, aqui no caso, o m tem que ser diferente de 8 terços para ela não zerar. Que nem conta a gente fez, só análise, né? Bem fácil. E a letra C seja uma função identidade. f de x, identidade. O que é uma função de identidade mesmo? A igual a 1, b igual a 0. Tá? Então, quando b igual a 0, n igual a menos meio. Então, já saiu aqui. N igual a menos meio, de graça. Agora a igual a 1. Agora eu vou ter que ir lá pegar o valor. 3n menos 8 igual a 1. Passo o menos 8 para lá, vai passar mais 8. 1 mais 8. 3n, 8 mais 1, 9. Igual a 9. M igual a 3. Tá? Ó. Tranquilo, né? E por fim, letra D. Letra D, para que essa função seja decrescente. Bom, para que ela seja decrescente, o a tem que ser negativo, né? E um número sendo negativo tem que ser menor do que zero. Correto? Então, eu vou pegar lá que o meu a, que é 3n menos 8, tem que ser menor do que zero.
Passo menos 8 para lá, vai ficar mais 8. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu M tem que ser menor do que 8 terços. Tá? Esse exercício é bem tranquilo, mais teórico, mais análise. Vai aparecer alguns desses? Raramente. Você vê que é o primeiro exercício, é um exercício de apresentação, de teste. Tá? Interessante agora a gente ver o 2. Olha o 2. Exposto o gráfico de cada uma das funções reais a seguir. f de x igual a 5. Bom, analisando isso aqui, quanto vale o a? Cadê o a? Onde está multiplicando x? Não tem, né? Se não tem, é zero. Então, obviamente, o que sobrou aqui é o b. Mas se a gente vê, né, isso aqui é uma função constante. Como é que eu desenho uma função constante? Bom, vai cortar o eixo y aonde? No 5. Olha o meu gráfico aqui. Esse é o gráfico dessa função. Tranquilo? B. F de x igual a x. Quanto vale meu a? Não aparece? Então é 1. O b não tem nada. 0. Tá? Isso aqui é uma função do quê? Identidade. A gente já viu o exemplo anterior de como que a gente faz uma identidade. Passando bem em cima da origem. Saiu um pouquinho porco aqui, mas passa bem em cima da origem. Ó, vou fazer até de novo, bonitinho. Y, x, bem em cima da origem, tá? Não precisa fazer com regra nem nada, mas é só mostrar. E se quiser ser mais detalhista, você põe 45 graus aqui para ser mais indicativo, mas não precisa, tá? Isso aqui é bem... Só fazendo aquele jeito já dá para entender. Porque a gente não vai usar um transferidor, nem nada do tipo medir o ângulo, tá? Então fiquem tranquilos. Letra C. F de x igual a menos x. Bom, quanto vale o a nesse caso? O a nesse caso vai valer o quê? Menos 1. E o b? 0. Então quer dizer o quê? É praticamente idêntica à outra função, tá? Só que agora ela é decrescente. Então, tá passando no eixo y no 0, tá? Porque b é 0. Só que agora ela passa decrescentemente, porque o a é negativo. Então ela vai fazer este caminho aqui. Tranquilo, né? Olha a letra D. A letra D fala, agora sim a gente vai começar a dar uma trabalhada. Ó. F de x igual a 3x menos 2. Bom, esse aqui eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Tá? Então, vou fazer até com calma na outra folha, tá? Porque eu vou mostrar para vocês os dois modos. E do modo mais fácil, tá? 3x mais 2, menos 2. Bom, o que eu acho aqui? Bom, quanto vale o a? O a vale 3. Quanto vale o b? O b vale menos 2. Então, a dica, sempre acha os coeficientes primeiro. Beleza? Beleza. Vocês querem o modo mais fácil ou mais chato? Vamos no mais fácil primeiro. Então, ó, mais fácil seria o quê? Bom, 1 menos 2 já saiu de graça. Como assim de graça? Bom, eu já sei um ponto do gráfico. Tá? Que ela vai cortar no menos 2. Ela vai passar aqui. E ela é o quê? Ela é crescente. Tá? Então, ela vai fazer esse desenho. Tá? Então, para eu terminar esse gráfico, eu só precisaria saber qual ponto ela vai cortar aqui, ó. Tá? Então, eu precisava descobrir esse ponto que vai passar aqui nessa reta. E que ponto seria esse? A raiz, né? Por quê? A raiz corta o eixo x. E a raiz é chamada do que mesmo? De zero da função. É só pegar a função e igualar a zero. 3x menos 2 igual a zero. Passa menos 2 para lá, vai ficar mais 2. Passa o 3 dividindo, x igual a 2 terços. Quer dizer que o meu gráfico vai ficar isso aqui, ó. E que valor é esse? 2 terços. Seria o modo mais rápido, mais prático de eu fazer o meu esboço de gráfico. Tá? Determinar o ponto onde corta o x e onde corta o y. A gente já foi isso na aula passada. Tá, Victor? Beleza. Eu entendi. Ficou tranquilo. Qual seria o mais trabalhoso? O mais trabalhoso seria o chutar valores. Que não é o ideal, mas funciona. Como assim? A função está aqui. F de x igual a 3x menos 2, né? Você pode falar, para x igual a 1.
Quanto dessa função? Eu substituo. Vai ficar f de 1 igual a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. Tá? Então, y é igual a 1. Então, f de 1 igual a 1. E eu posso pegar um outro, por exemplo, 2. f de 2 igual a 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Então, f de 2 igual a 4. Então, quer dizer que aqui o y vai ser 4. Daí eu consigo fazer o quê? O meu esboço, com esses dois pontos que eu acabei de achar. Como? Para x igual a 1, y igual a 1. Meu ponto aqui, 2, y igual a 4, né? 2, 3, 4. Ó. E aí, eu posso ligar esses pontos. Antes, olha só, vai cortar no eixo y no menos 2, tá? Então, a gente não pode esquecer. Daí a gente vai lá e dá uma ligadinha aqui na força na barra, que faz o esbocinho bonitinho. Se você me fizer o gráfico assim, também está correto, tá? Lembrando que eu tenho que ver onde vai cortar o eixo y, tá? Para determinar onde minha reta vai passar, tá? Ah, mas precisava achar a raiz aqui? Eu sei que esse ponto vale quanto anteriormente? 2/3. Tá? Precisa achar esse ponto? Não necessariamente. Mas olha o trabalho que você teve em chutar dois valores, ligar os dois e ainda passar no B, tá? Então a ideia, ao invés de a gente procurar 3 pontos, ó, 1, 2, 3, tá? A gente só procura o quê? O B e a raiz. Tá? Então fique esperto com esse tipo de exercício. Hein? Vamos lá. Olha só. Aqui o exercício 4. Ó. O exercício 4 foge um pouco da matéria de função e vai para a matéria que a gente viu no primeiro trimestre, que seria sistema de equações. Como assim? Parece que é de função, mas não é muito. Tá? Olha só, ele fala que tem uma função f de x igual a x mais b, tá? E ele fala que se o f de 1 menos 1 é igual a 3 e o f de 1 é igual a menos 1, ele quer saber o f de 3. Tá? Bom, o que eu tenho aqui? Se a gente lembrar, aqui é o valor de x, né? Então, se eu substituir aqui, eu vou conseguir saber os valores de x. Qual é o valor de b? Não sei, tá? E eu sei que o f de x é o valor de y. Então, se eu substituir os valores, olha só o que vai ficar. Vai ficar f de menos 1 é igual a menos não, né? A vezes menos 1 mais b, que é igual a quanto? 3. E o f de 1 é igual a A vezes 1 mais B, que é igual ao quê? Menos 1. Se você perceber aqui, eu tenho um sistema de equação de duas incógnitas, ó, de primeiro grau. Então, fazendo essa conta aqui, ó, para deixar mais bonitinho, vai ficar menos A mais B igual a 3. E aqui, A mais B igual a menos 1. Vamos um sistema de equação aqui bonitinho. Como é que a gente toca isso aqui? Ó, de cara eu posso fazer o método da soma, né? Vamos cortar isso com esse. Vai ficar 2b igual a 2. B igual a 1. Pronto. Achei meu b. Então quer dizer o quê? Quer dizer que na minha função aqui, f de x é igual a x mais 1. Agora é só achar o a. Como que eu vou achar o a? Substituindo em uma dessas duas funções o b. Tá? Então, vamos pegar essa aqui de baixo. Então, vai ficar a mais b igual a menos 1. Então, vai ficar a, vou fazer aqui em cima bonitinho, a mais 1 igual a menos 1. Passo menos 1 para lá, a igual a menos 2. Pronto. O que ele pediu? Ele pediu f de 3. Então, acabei de achar o meu a e o meu b. Agora tem minha função completa. Então, eu posso substituir.
Então, minha função completa ficaria f de x igual a menos 2x mais 1. Agora, qual eu acho? F de 3. Tá? Só substituir agora. Menos 2 vezes 3 mais 1. Menos 6 mais 1 menos 5. Alternativa E. Viu que o exercício era de função, mas foi totalmente direcionado ao sistema de equação de primeiro grau, né? Então a gente tem que ficar esperto com esse tipo de problema. Por isso que eu não passei todos os exercícios da apostila, tá? Alguns eu deixei pra gente fazer junto. Por quê? Porque ele foge muito dessa parte básica de função. Então eu gostaria da gente trabalhar um pouquinho mais com calma esses exercícios. Bom, vamos lá. Bom, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila agora. Tá? Eu não pedi todos para vocês fazerem na aula passada, por quê? Porque os exercícios eles são de vestibulares, tá? E eles englobam vários conceitos misturados, e não é um conceito específico diretamente de função. Por exemplo, olha o 5. O 5 é um exercício de física, tá? Que usa conceitos de função de primeiro grau para resolver. Você pode até já ter visto essa matéria na aula de física ou não, tá? Então, eu vou tentar não seguir muito para a parte de física, tá? Por mais que eu seja professor de física, só que a gente ia entrar aqui no conceito físico, ia ficar discutindo muito tempo e ficar rodando o exercício. Se a gente tivesse tempo de estar em sala, vocês sabem que eu ia ficar falando história desse exercício até 2 aulas para frente. Mas como a gente não vai perder muito tempo, então vamos lá. Vamos tentar extrair só a parte matemática desse exercício. Olha só. Um automóvel, após atingir certa velocidade, tem os freios acionados e a sua velocidade v decai em função dessa fórmula aqui, dessa função. V de t é igual a t mais b. Tá? Ele fala que o t é o tempo decorrido da freagem e tudo mais. Tá? Sabe-se que o momento que ele pisa no freio, a velocidade do automóvel era 100 km por hora. Tá? Eu não vou entrar no conceito físico, tá? Não vou falar de velocidade final, velocidade inicial. Tá? Vamos só pensar na matemática. E 2 segundos após essa velocidade, quer dizer o quê? Quer dizer que quando o tempo foi igual a 2, a minha velocidade caiu para 60 km por hora. Tá? Assim, do início da freada até o carro parar totalmente, se passaram quantos segundos? Bom, antes dele começar a frear, não vou falar de física nenhuma, tá? Então, antes dele começar a frear, t igual a 0. Certo? Então, qual é a minha velocidade quando t igual a 0? 100. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu v de 0, tá? Seria a vezes 0 mais b. Quanto que é o v de 0? Antes de eu começar a frear, 100. Vai zerar b igual a 100. Olha só, o b já saiu de graça. Bom, agora é só a gente substituir na de cima para achar o a. Como assim? Pega esse aqui, ó. E agora o v de 2? V de 2 é igual a A vezes 2 mais quanto? 100. Tá? Quanto vale o V, a velocidade depois de 2 segundos de freagem? 60. Então, vai ficar 60 igual a 2A mais 100. Tá? 100 está somando, passo a passo subtraindo, vai ficar menos 40. Igual a 2A, A igual a menos 20. Não vou entrar em nenhum conceito físico aqui, tá? Finge que isso aqui não é um exercício de física, é um exercício de matemática. Então, A igual a menos 20. Agora, ele quer saber quanto tempo demorou para parar totalmente. O que quer dizer? Agora eu vou ter que falar de física, não vai ter o que fazer. Quando ele parar totalmente, o que acontece? Quer dizer que a minha velocidade é 0. Então, exatamente, eu vou ter que calcular quando v igual a 0. Tá? Então, eu vou ter que colocar na fórmula v de t, que ela ficaria menos 20 a menos 20t, perdão, menos 20t mais 100. Quando ela parou, v igual a 0. Então, 0 igual a menos 20t mais 100. Resolvo isso aqui e acaba o exercício. Faço para ela ficar menos 100 igual a menos 20t. Posso cortar o 0 por 0? Posso. Posso cortar o sinal? Posso. Vai ficar 2t igual a 10, t igual a 5. Tá? Então, o tempo que ele começa a frear até parar demoraria 5 segundos. Alternativa C. Certo? Beleza. Esse é o problema. Muitos exercícios de função de primeiro grau, ele pede problemas, tá? Com inúmeros conceitos.
envolvidos, então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Então, eu acho que eu ia fazer todos, mas acho que eu vou pedir para vocês tentarem fazer e dar uma analisada agora que a gente já deu um link agora com todas essas matérias, tá? Porque se eu resolver esses exercícios também, o que vai acontecer? Vocês não vão usar o cérebro, tá? Vocês não vão estar preparados para extrair um exercício, um problema geral de vestibular e só focar no conceito que ele quer, né? No caso aqui seria função de primeiro grau. Então, analise esse exercício com o quê? Pensando que você vai ter que usar conceitos de função de primeiro grau. Não fica viajando muito, senão pode dar ruim, certo? Então, vou deixar por conta de vocês esses outros exercícios aqui e a gente tira as dúvidas nas próximas aulas.